Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos bater aqui dois índices de pressão, são parâmetros que nos auxiliam na nossa tomada de decisão naquele momento ao vivo da nossa aposta, tá certo? Então esses índices de pressão, eles são esses parâmetros que eu vou te explicar quais são, primeiramente, qual é o conceito desses índices, indicadores, você pode chamar como quiser. O que vale aqui é o fundamento que está por trás e como que isso aí vai poder te ajudar. Quais são as formas, onde que você vai conseguir visualizar esses indicadores, esses índices de pressão, como que você pode utilizar esses parâmetros a seu favor, tá certo? Então, antes da gente prosseguir, deixa aquele like, não vai cair seu dedo, se inscreve no canal se você não é inscrito, aperta o sininho aí para ativar as notificações para quando vídeos que nem esse, com extremo conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, ele bater aqui no nosso canal e você já ser notificado automaticamente. Tô aqui com o nosso slide aberto, tá? E o que seriam esses... Primeiramente, o que seriam esses índices de pressão? Nós temos dois índices de pressão, tá certo? Esses índices são utilizados de maneira ao vivo, então o desenrolar da nossa partida, nós temos plataformas gratuitas e plataformas pagas que você consegue utilizar e visualizar esses gráficos. Ou você visualiza o gráfico, ou você já verifica diretamente esse índice através de números, que nós vamos ver aqui como é que esse número é alcançado, tá certo? Então, de maneira ao vivo, plataforma gratuita. Você pode utilizar, por exemplo, o próprio site do SofaScore. Ele tem aquela barra que o time mandante tem a barra para cima, quanto mais pressão ele tiver, a barra vai subindo, e o time visitante, quanto mais pressão tiver, a barra vai descendo, e você consegue fazer aquela visualização e tomar aquela melhor decisão, tá? Mas você precisa identificar, você precisa entender como funciona esse gráfico, senão você simplesmente vai olhar, vai ver várias barras grandes e aí, o que eu faço? Então vamos lá. Primeiramente você tem que dividir aqui índice de pressão 1 e índice de pressão 2. Aqui no nosso slide eu peguei um exemplo que você pode utilizar de duas maneiras, ou visualizando, tá, esse gráfico e tomando a sua decisão, ou utilizar algum sistema de bot que, além de você ter esse gráfico, você consegue ver diretamente esses parâmetros que já calculados, tá certo? Então, eu peguei aqui um exemplo do jogo entre Vaduz e Lausanne, da Suíça, tá? Esse jogo, o bot estava dando um alerta aqui que era uma tendência alta de over 0.5 gols HT no ao vivo, tá? Eu poderia clicar, ver o gráfico em si, ou já ver os parâmetros, que se você me acompanhar aqui no slide, você já visualiza aqui, ó, pressão 1 e pressão 2, tá? E o que seria o índice de pressão 1? O índice de pressão 1 é quando você pega o número de finalizações e posse de bola nos últimos 10 minutos. Então, esse índice ele vai te ajudar quando você principalmente trabalhar com o mercado de gols. Não que ele não te ajude em outros mercados, tá? Muito pelo contrário. Todos esses parâmetros aqui te auxiliam em todos os mercados. Claro que para o mercado de gols, ele tem uma valoração muito maior, tá? Vem aqui comigo. Índice de pressão 1, tá? Aqui nós temos, se você for ver, até o minuto 27, que foi quando bateu esse alerta, nós tínhamos de finalizações 4 ao lado e 4 ao lado, mandante e visitante. E chute no alvo, 1 do mandante, 2 do visitante. E aqui que vem o índice de pressão 1, que aqui a gente pode ver que está marcando 70 para o time visitante. Ou seja, como é calculado isso? Para agora, ou você anota, tá? Ou você printa, ou você salva esse vídeo. Ou você faz os três que eu acabei de falar. Por quê? Acredita em mim, você vai precisar retornar nesse vídeo na sequência, tá? Quando você começar a aplicar e começar a fazer o estudo desses indicadores, você vai precisar voltar nesse vídeo e rever o que eu tô falando aqui, tá bom? Confia em mim, então já salva o vídeo, tá? Salva aqui aqui tem um botãozinho embaixo do vídeo aqui no YouTube que você bota aqui salvar para assistir mais tarde. Importantíssimo isso daí, tá? Vamos lá. A cada finalização, seja ela no alvo ou ao lado, eu tenho 10 pontos. Então, a cada finalização, eu tenho 10 pontos. E a cada 5% de posse de bola, eu tenho 1 ponto.
Como eu tenho um máximo, juntando as duas equipes, de 100% de posse de bola, naturalmente eu tenho um máximo ali de 20 pontos, que vão ser divididos entre as duas equipes conforme a posse de bola nos últimos 10 minutos. Então, confere aqui comigo o índice de pressão 1. Está marcando 70. Isso quer dizer que essas 6 finalizações, 4 ao lado e 2 no alvo do time visitante, foram nos últimos 10 minutos. Ou seja, a pressão do time visitante está muito grande. Eles estão chutando muito no último período do jogo, quando o alerta me bateu aqui. Então, 4 mais 2, 6. Se eu falei que a cada chute eu tenho 10 pontos, eu tenho 60 pontos. Rodrigo, mas aqui está marcando 70. Sim, os outros 10 é referente à posse de bola. Lembra quando eu falei que a cada 5% eu tenho 1 ponto? Aqui está marcando aproximadamente 51% de posse de bola para o time visitante, tá? Eu falo aproximadamente por quê? Porque esse número de 51% de posse de bola é durante os 27 minutos aqui de jogo, tá? O índice de pressão, ele fala do jogo nos últimos 10 minutos, então vai ser aproximadamente. Como aqui está marcando 10 pontos, eu sei que eu tenho 50% de posse de bola nos últimos 10 minutos por parte do time visitante, totalizando 70 pontos, 60 das finalizações, mais 10 da posse de bola. Então, perceba que a pressão está muito grande, muitos chutes a gol, então a possibilidade de gol é muito alta, tá? Então fica com essa mensagem aí, tá? Esse é o índice de pressão 1. E aí você vai começar ou trabalhar com algum bot ou analisar o gráfico de pressão e começar a, quando você estiver batendo esse alerta, por exemplo, com o bot, você consegue também abrir o gráfico de pressão e fazer a leitura dele. Você vai perceber que quando você entender esse conceito das finalizações, posse de bola, e dentro em breve a gente vai falar aqui do índice de pressão 2, que ele remete aos ataques perigosos, você vai conseguir traçar estratégias ao vivo que vão aumentar o seu resultado. Não tem para onde correr, tá? O bot, o site, alguma plataforma, tudo isso são ferramentas que vão te ajudar. Eles não vão fazer o trabalho para você. Se você não tiver o conhecimento necessário, se você não estudar, se você não analisar os padrões que acontecem nas partidas quando o bot te sinaliza ou quando você está fazendo a leitura do gráfico, se você não identificar aquele mesmo padrão que acontece quando sai o gol ou quando o gol está muito próximo a sair e eu sei como é que tá a odd naquele momento, se você não fizer essa leitura, fizer o estudo, não tiver o conhecimento necessário, você vai estar dando um chute. Então, para que você não chute o momento da sua entrada, você precisa conhecer mais esses dois parâmetros, que são o índice de pressão 1 e 2. Vamos agora para o índice de pressão 2, tá certo? Se você não deixou aquele like, deixa aqui, não esquece, tá? Vamos lá, ataques perigosos. Aqui nós temos o índice de pressão 2. Ataques perigosos. Aí também ele remete aos últimos 10 minutos. O que aconteceu de quente naquele último momento da partida. Vamos lá. Ataques perigosos, se a gente perceber que temos 27 minutos de jogo, nós vimos aqui que a questão de ataques perigosos nós tivemos para o time visitante 27. Claro que não vai marcar tudo aqui no plano no índice de pressão 2, porque a gente está falando dos últimos 10 minutos, tá? Então, a cada ataque perigoso, soma-se 1 ponto. Então, como está marcando 10 pontos aqui para o time visitante, eu sei que a cada minuto eu tenho um ataque perigoso. Ou seja, o jogo está muito quente. E, Rodrigo, como é que eu posso usar essa informação a meu favor? Como que ele vai me ajudar? Calma, pequeno gafanhoto, vamos lá. O que quer dizer o ataque perigoso? O ataque perigoso é quando a equipe ela atinge o último terço do campo. Ou seja, ela passou aquele terço, ela está chegando numa pressão muito maior, né? Ela está chegando na linha de fundo, fazendo cruzamento, tocando bola próximo à grande área, que vai possibilitar às vezes um chute. E por isso que eu falo que é interessante mesclar o índice de pressão 1 e o índice de pressão 2 quando você for montar a sua estratégia. Por quê? Porque, por exemplo, se eu trabalho com o mercado de escanteios, eu preciso ter um volume, às vezes eu quero trabalhar no over cantos limite, no final do jogo. Eu preciso ter não somente o índice de pressão 2, ou seja, a equipe chegando no último terço, fazendo cruzamento, que existe uma maior probabilidade de sair escanteio.
eu preciso trabalhar também o índice de pressão 1, porque eu preciso de finalização, eu preciso de posse de bola daquela equipe, para que me permita ter uma maior chance de escanteio. Então, essa estratégia você vai montar, mas você vai montar entendendo esses parâmetros. Senão, é aquilo que eu já falei, você vai estar dando um chute, você vai estar no achismo, e aqui a gente não trabalha com achismo. Nós temos que, nas apostas esportivas, para eu ser lucrativo, ter resultado, eu preciso entender que eu terei resultados ruins, mas os meus resultados bons precisarão ter em uma maior quantidade dentro da minha odd média. O meu resultado positivo tem que absorver todo esse resultado negativo, tá certo? Então, o índice de pressão 2, grava, anota, salva o vídeo porque você vai precisar. A cada ataque perigoso, eu vou ter um ponto. Então, eu estabeleço os pontos no índice de pressão 2 para cada equipe, mesclo com o índice de pressão 1 e eu vou ter um ótimo cenário aqui, seja para montar meu bot ou seja para fazer a leitura do meu gráfico de pressão. Tá certo? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas você precisa, quando trabalhar ao vivo, entender esses dois parâmetros e começar a comparar aquele jogo que você está assistindo com o gráfico que está acontecendo e, às vezes, utilizando algum bot programado para ele te dar algum alerta de possível entrada, porque o bot ele simplesmente te avisa. Olha só, Sniper, existe uma boa probabilidade nesse jogo desse evento aqui acontecer. Então, decida se é o caso ou não você fazer a sua entrada. Às vezes você vai lá, vai entrar, olhar o gráfico de pressão, ver todos os parâmetros que ele está te informando. Provavelmente esse bot já está configurado conforme alguma estratégia sua. Você vai fazer a leitura de jogo, leitura do gráfico, leitura dos parâmetros, dos indicadores que estão na sua frente e você vai tomar a sua decisão. Isso não é somente método, isso se chama gestão. A gestão não é só a gente pegar a nossa banca e dividir, não é só a gente ver quantas unidades vai entrar. A gestão é a gente pensar no todo, definir os momentos de entrada, o quanto que eu vou fazer isso, o quanto que a minha parcela da banca entrando nessa estratégia no longo prazo, ela vai me tornar lucrativo. Deu para entender? Se você ficou com alguma dúvida, eu sei que às vezes quem está começando parece um pouco complexo. Se tiver alguma dúvida, me chama, coloca aqui nos comentários, diz o que você achou também aqui do vídeo, vê se você já encontrou algum tipo de conteúdo desse no YouTube ou em algum outro curso, tá? Mas de maneira gratuita, acho bem difícil, tá certo, Sniper? Um abraço, te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais.